bom dia a todos, bom dia a todas, aqui no estúdio, todos que nos ouvem. Sim, hoje eu estou assumindo, fiquei muito feliz com o convite que recebi para compor a assessoria da nossa querida vereadora Yara, né, tentar contribuir ao máximo. E a gente está começando o trabalho, começando o nosso mandato com muita vontade, com muito empenho, né? Nossa vereadora, ex-deputada federal, ex-vereadora, com muita vontade mesmo de trabalhar. E por falar em Yara Bernardi, Yara é a cara do PT aqui na cidade de Sorocaba. O PT está passando por um momento especificamente difícil no dia de hoje, né, Fred? A gente está passando alguns momentos difíceis, né? E com alguns agravantes. A gente teve nessa semana, nesses últimos dias, um agravante muito grave, né? Uma tristeza muito grande, um momento de comoção muito forte, que é o falecimento, infelizmente, a morte da Dona Marisa, nossa companheira de muita data, constituiu o nosso símbolo, foi a primeira mulher a bordar a bandeira do PT, sempre muito valente, foi à frente dos movimentos para a libertação dos sindicalistas, os momentos mais críticos, uma mulher de fibra, né, que está imbricada com nossa história, está junta da nossa história como partido, e que dá muita tristeza, realmente momento muito triste. É interessante isso que você está trazendo, Fred, que eu confesso que eu não conheço muito da história da senhora Marisa, e você está trazendo aí, me despertou agora a ideia de repente pesquisar um pouco dessa figura. Às vezes a gente olha, e talvez aí principalmente para quem é mais jovem, olha para a história recente e sempre vê a figura do presidente de terno, gravata, um homem, né, um estadista, e esquece que de fato ele é um estadista, foi, na minha opinião, na opinião da maioria dos brasileiros, o melhor presidente da nossa história, mas que é um homem que veio de uma realidade como a nossa, no chão de fábrica, que a dona Letícia, a dona Marisa, ela foi empregada doméstica, viúva muito cedo, uma mulher de fibra mesmo, uma mulher de garra sempre, e que constituiu essa história, né, de comer pão com manteiga e café requentado de outro dia, sempre foi essa mulher de fibra mesmo. É isso aí, esse momento certamente vai passar, né, e a vida segue. E vamos falar um pouco aqui sobre a Câmara de Sorocaba hoje. Só um detalhe, na questão da Dona Marisa, eu fiquei muito emocionado quando soube que foram doados os órgãos dela. Eu acho essa atitude especificamente dela, da família, que respeitou o desejo dela, e uma atitude muito bonita, muito gostosa, que mesmo quando deixou a terra, deixou a companhia nossa, ela dá mais um exemplo de desprendimento. Justamente, é um exemplo a ser seguido, né? Então vamos ficar atento aí, para quem tem essa vontade. Vamos pesquisar um pouco a respeito disso. Futuramente a gente pode até fazer um programa em homenagem à senhora Marisa e tratar desse assunto, da questão do transplante, né? Da questão de doação de órgãos. E o Fred, nós temos pouquíssimo tempo, meu cara, temos 20 minutos. Nem isso, né? Vamos falar um pouco sobre esse mandato que acabou de começar aí, cara. Como que tá a Prefeitura de Sorocaba? Como que tá a Câmara dos Vereadores? O que você tá vendo lá? Eu tava assistindo, eu tô acompanhando mais pela televisão lá, o canal lá, comunitário lá da televisão, e eu vejo as sessões, eu vejo você sempre circulando lá por trás, lá, você tá acompanhando, você tá assessorando muito bem a senhora Yara. E como que você tá vendo esse novo ano, com essa nova formação do Legislativo nosso? Essa nova legislatura, a gente está realmente muita correria, né? A gente teve um ano até atípico, um ano de uma mudança muito grande, né? São 10 vereadores, 50% da casa se renova, alguns que voltam, outros que estão no primeiro mandato. Então, muita gente se descobrindo, entendendo, tentando compreender como que é a dinâmica. A gente leva uma vantagem muito grande da experiência da Yara, que já assumiu por 3 mandatos anteriores como a vereança, também como deputada, compreende muito bem como funciona tudo, nos ajuda bastante. Mas a gente está bem otimista, bem otimista. A gente vê aí que a Prefeitura de Sorocaba, ela começou bem turbulenta, o nosso prefeito Crespo, não conseguiu ainda emplacar seu governo, tem vários problemas com o secretariado, secretários que caem, secretários que ainda não conseguiram implementar o projeto. A gente ficou com uma pauta bem trancada, que foi a reforma administrativa, né, uma polêmica muito grande, que foi discutida inclusive na campanha, e volta de início, a primeira medida que ele apresenta, ainda em sessão extraordinária, o projeto APL 16 de 2017,
que tratava da reforma administrativa, a criação de novos cargos, que tem uma polêmica muito grande até agora, né? Tinha uma emenda que foi apresentada pelo líder do governo, a emenda número 9 para o projeto na quinta sessão extraordinária, que recriava inclusive os cargos que eles disseram durante todo o projeto que estariam economizando, porque estariam eliminando o cargo de diretor de área. Na surdina, assim, não dá para dizer que foi de má fé, mas aparentemente não teve um debate amplo. A emenda 9 reconstituía o artigo 29, recriando os 40 cargos de diretores de área. Ô Fred, eu vou perguntar para você uma questão aqui, talvez não, eu acredito que você vai poder esclarecer para a gente, que vamos criar um dicionário aqui, vamos tentar deixar bem didático o nosso Viva Legal Cidadão. O que seria uma sessão ordinária e uma sessão extraordinária? Então a gente sempre fala das coisas dessas ordinárias e extraordinárias, né? Ela é ordinária porque ela está em ordem. Então ela tem uma ordem, por isso que ela chama ordinária. Terça, quinta-feira são sessões ordinárias. Isso. De fevereiro a 15 de julho, terças e quintas-feiras tem sessões ordinárias. Com exceção de feriados, mas todas as terças e quintas tem sessões ordinárias. É a ordem. É a sessão normal. Aí entra em recesso e volta em agosto até 15 de dezembro. Essas são sessões ordinárias. Se tiver que tratar uma matéria fora desse período, ou para além das sessões ordinárias, uma pauta emergencial, uma pauta que vinha do executivo, ela se chama uma sessão extraordinária. É uma convocação. Uma convocação extraordinária, que sai dessa ordem, tá? Extra-ordem, que aconteceu nesse período de recesso. Toda matéria que o executivo manda para a Câmara, ela já vem em regime de urgência. Mas a avaliação de chamar extraordinário não é do presidente da casa, né, que atualmente o vereador manda. Ele convocou a extraordinária, foi discutida a reforma administrativa. Outra semana ela voltou, ela ficou travada por conta da falta de 2 pareceres. Voltou na outra semana para ser novamente debatida e foi aprovada a fazimento. Aí isso que você está trazendo para a gente parece uma coisa bastante simples e depois que você falou, obviamente ficou bastante simples, só que daí a gente consegue ver de uma forma maior o quanto é importante, digamos, para o chefe do gabinete, lá, o gestor, que o presidente da casa seja aliado dele, ou esteja aliado com ele. Né? Tem uma prerrogativa, né? O poder legislativo no Brasil ainda é muito presidencialista, tem essa dicotomia, essa questão muito conflitante. Você tem uma casa legislativa que deveria ser plural, que deveria ser discutida em colegiado, mas ela tem a linha sempre presidencialista. Então quem decide a pauta, quem decide o que entra e que sai da pauta é exclusivamente a critério do presidente. Não tem outro, é subjetivo, assim. Se o presidente, o chefe maior lá, digamos, aqui em Sorocaba seria nosso prefeito, na Câmara dos Deputados, o presidente da República, se ele conseguir fazer o presidente da casa ali, aliado dele, ele vai conseguir fazer com que as coisas... um dos grandes problemas, inclusive, que o segundo governo Dilma teve, né? A dificuldade de dialogar com a casa, porque tinha eu esqueci o nome do ex-presidente, o Cunha como presidente da casa, e ele travou a pauta, né, uma retaliação por conta do PT não ter fechado o acordo para elegê-lo como presidente, teve uma retaliação muito profunda, ele fechou a pauta, trancou a pauta e não aprovava as questões prioritárias do governo Lula, do governo Dilma, inclusive questões do orçamento, ficou realmente travado. A gente lembra dos primeiros meses do governo dela, em 2015, que ela não tinha condições de trabalhar o orçamento, ela teve que trabalhar com 10% a menos do orçamento previsto do ano anterior, porque a casa não votava o orçamento. Então realmente é muito complicado, tem que ter um diálogo muito grande entre a prefeitura e a casa. Mas o nosso papel é de oposição, né? A gente não é uma oposição por ser oposição, a gente não sai brigando por tudo e não discute tudo, mas nós somos oposição. Porque nós entendemos que a agenda, o programático, o que nós entendemos para a cidade diverge do que o prefeito entende, né? Por isso que a gente teve uma chapa contrária dele. Mas mesmo assim a gente trata com muita responsabilidade todos os temas. Inclusive há poucos minutos antes de você chegar aqui, nós estávamos falando que o Crespo, acho que não imaginei, nem sonho, ele acreditava que ia chegar na prefeitura com um quadro de apoiadores tão grande ali no Legislativo, né? Eles conseguiram fazer 3 candidatos até para a presidência, conseguiram fazer tantos vereadores, só que também acredito que ele não contava que uma Yara Bernardi ou uma Fernandinha ia chegar ali para tumultuar aquele meio de campo deles ali. É bom que qualifica, né? A gente tem um cenário diferente, não que as legislaturas anteriores não fossem qualificadas, mas essa é bem diferente. A gente está realmente para discutir ponto a ponto, a gente percebe a atuação da Yara, da Fernanda, do França volta a ter uma postura realmente combativa, porque o cenário é diferente, né? O Renan também
tem contribuído, e outros vereadores, a gente tem discutido ponto a ponto para entender realmente qual que é o benefício, o melhor benefício à população. E aí a gente entende que apesar de... E aí é tudo muito dinâmico, né? Às vezes você se elege com uma bancada muito grande e de repente ao passar dos anos ou as coisas começam a se recompor. Isso é natural. Então se o prefeito não lidar com respeito com a casa, realmente ela vai se reorganizar. Essa semana voltou a baila, pensava que isso aí já tinha assim, fosse letra morta já, voltou a questão da UFSCar e UF Sorocaba. E houve um entrevero sério até entre Yara e Viraldini. Eu gostaria de saber de você o que significa isso para Sorocaba. A UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, ela é uma das 10 melhores universidades da América Latina. Uma universidade totalmente diferente, uma das universidades mais progressistas do Brasil. Ela sempre esteve à frente, eu não gosto da palavra de vanguarda, mas ela sempre esteve à frente das ações de políticas públicas de inclusão no Brasil. Foi a primeira a desenvolver o vestibular indígena, a primeira a abrir as cotas, a primeira a inserir alunos de universidade, da rede pública em sua grade. Ela sempre está aberta a essas discussões e sempre teve um carinho muito grande por todos nós. Ela, quando a deputada Yara, quando então deputada ainda, que se discutia a possibilidade de trazer uma universidade, foi a primeira que abriu o diálogo. Nós não tínhamos naquele momento, ainda era o final do governo FHC, para o início do governo Lula, as universidades federais estavam totalmente sucateadas e mesmo nesse momento ela abriu um diálogo, falou, não, vamos rediscutir na entrada do governo Lula. A universidade ela rediscutiu seu plano de desenvolvimento, né, o PDI, apontando Sorocaba. Logo após isso já veio o Reúne, a universidade veio para cá e veio para cá com vontade de crescer. A gente teve ao longo desses 10 anos, a Universidade Federal de São Carlos mudou o contexto de Sorocaba, que é do vereador Manga, né, atual presidente, que abre parcerias para que empresas tomem conta de praças. É muito interessante, de fato, se a prefeitura ela não tem um orçamento mais reduzido em momento de retração, que ela faça parcerias, mas ela tem que ser muito bem regulada, porque senão você abre um espaço para terceirização de praça, para terceirização de espaço público e para privatização desses espaços, o que aí não é de fato interessante, como está acontecendo inclusive na cidade de São Paulo, né, que o prefeito Dória está fazendo um projeto de terceirização, né, de concessão do Ibirapuera, do Parque Ibirapuera, restringindo o acesso público do espaço Sim. Coração da cidade. Que eu falei anteriormente foi que o senhor Vanderlei Diogo. A fala dele foi muito interessante. Se eu tivesse, para aquele eleitor que estará assistindo de forma despretensiosa, assim, ele não está analisando a cidade de forma macro, vamos dizer assim. No meu bairro, aquela pracinha seria muito interessante. Ou se ele conhecesse especificamente aquela situação. Mas estamos falando de uma cidade inteira, cara. Tem muitas coisas em jogo, tem muitas coisas que devem ser pensadas assim, até para evitar tragédias. De repente o cara faz alguma coisa mal feita e de repente vem ocasionar um problema, daí ele vai culpar quem? O prefeito, ou vai até achar o culpado. Já aconteceu a fatalidade. Agora vamos voltar, o Fred, com relação aos cargos, como que está isso? A questão dos cargos, cara. Os cargos foram aprovados em lei hoje, as pessoas vão assumir? A maioria já assumiu, né? Os cargos já foram aprovados na sessão extraordinária. O prefeito ele apresentou vetos, esses vetos ainda não foram votados, mas a lei já foi promulgada, a lei já está valendo. Então hoje a estrutura administrativa da prefeitura é a do projeto 16 que virou lei. Então cresceu de fato, voltaram esses cargos que até o passado já tinham sido proibidos. Eles voltaram de uma forma redimensionados, reestruturados, mas voltaram. Os cargos que foram retirados são os cargos de assessor nível 1, nível 2 e 3. Que é de nível médio, fundamental, uma das emendas retirou. Agora, toda a outra estrutura manteve com acréscimo ainda dos diretores de área, né, dos 40 diretores de área, com agravante ainda, né. No projeto, a estrutura não prevê diretoria de área, mas a gente tem 40 cargos de diretor de área sem ter diretoria de área. Então, agora tem que se regulamentar isso para entender para onde que essas pessoas vão. Mas para regulamentar tem que passar pela Câmara. O caminho normal é isso ou não?
O prefeito ele pode até por decreto reestruturar, né? Mas um projeto definitivo ele teria que mandar para a Câmara. E o Ministério Público nessa história, como que fica? O Ministério Público vai acionar, o prefeito vai ter problemas aí com o Ministério Público? O que você acha? Eu não consigo avaliar se ele vai ter. Porque de fato é prerrogativa do Executivo, está na lei orgânica, está em todas as estruturas, redimensionar a sua estrutura administrativa com ele. Isso é legal, talvez não é moral, principalmente nesse momento. Mas ele tem essa prerrogativa. O que o Ministério Público questionava anteriormente é que quando você cria cargo político é um nome que a população se põe, mas o cargo de confiança, ele diz o seguinte, ó, eu preciso tocar o governo, eu tenho alguém que confie, que enxergue da mesma forma que está enxergando. Ele indica alguém para fazer isso. Então é um cargo político. Cargo técnico, aquele cargo que é técnico, é especialista em uma área técnica, ele não pode ser de confiança, ele tem que passar por concurso público. Porque senão, todo ano que você ganha, quando começa a ganhar, muda governo, você para a máquina pública para colocar pessoas próximas a você, ao seu partido. Isso não pode acontecer. Então os cargos técnicos são cargos concursados, cargos de carreira. E cargos de direção política podem ser nomeados na mudança do governo. O que o Ministério Público falava é que o governo Panunzio utilizava cargos de indicação política para cumprir ações técnicas. Justamente. E isso foi julgado improcedente, ele teve que exonerar todos. Agora o Crespo ele redimensionou isso, reestruturou, e a gente vai ter que fiscalizar para ver se de fato esses cargos que foram criados vão ter função política ou vão, de fato, assumir função técnica, simplesmente. E os dois, não é possível estar ali dentro, atrelado uma coisa à outra? Existem cargos técnicos políticos, que são cargos de livre provimento, que são dentro da máquina. Então eu tenho, dentro da Secretaria de Educação, por exemplo, eu tenho que nomear um chefe de seção. Esse chefe de seção já é do quadro efetivo da Secretaria. Então ele já é concursado. Ele já é concursado e ele vai ter um novo cargo de direção. Isso existe. Ele está num cargo técnico, porém de ação política também. Mas ele tem que estar dentro do quadro técnico da prefeitura. O que você não pode é pegar alguém fora do quadro técnico, colocar dentro da prefeitura, com um cargo teoricamente político, mas ele executar cargo técnico. Nossa, é complicado isso. É bem complicado. A gente leu bastante esse projeto e mesmo assim ainda tem... E dentro do funcionalismo público, será que teria tanto simpatizante assim do prefeito para colocar nesses cargos técnicos, políticos ou políticos técnicos? Pode ter certeza que sempre aparece. Sempre aparece. Que é algo bastante complicado, né, São Paulo? Porque tem uma coligação muito grande, não? O prefeito se elegeu uma coligação muito grande e é cultural no país, já você, depois para você inclusive manter essa governabilidade na Câmara, manter essa relação apresentando espaços dentro da prefeitura, dentro da máquina. Eu fico imaginando aquele conflito, por exemplo, tem um rapaz que tem ele foi aprovado num concurso público, lá, sei lá, em determinada função, levar ele para dentro de um gabinete e falar, você vai ser o chefe dessa sessão, sendo que aquelas pessoas que estão ali, de repente, tem uma outra formação, tem um outro... Acho que vai ter muitos conflitos, sei lá. Essa dinâmica acontece sempre, né? O que a gente tem que minimizar e deixar ela no máximo transparente. Sim. É natural. Se o prefeito ele enxerga de uma forma, que a secretaria tem que andar de um jeito, e no governo anterior se enxergava de outra forma, não adianta simplesmente ele chegar lá e falar, tem que ser assim. A pessoa tem que entender do que ele está falando. Até aí a gente compreende natural ter que mudar alguns quadros. Agora, não pode virar farra, não pode... Você estava comentando dos cargos, então, criou-se novos cargos, esses cargos são nomeados diretamente, mas somando todos que são de livre provimento, passam de 600, né? Da pessoa que sai de determinada área e vai cumprir outra. Passam de 600 cargos. E na nossa legislação municipal, se você trabalhar por 6 anos nesse cargo, por exemplo, você é auxiliar de educação da rede, a rede tem um salário X. Se você trabalhar como diretor de área por 6 anos, quando você voltar para sua função, sim, você volta com o salário integral que você recebia. Então, seu salário de concurso é ali R$ 1.600, você vai trabalhar nesse diretor de área recebendo 11, 12, você volta para sua função recebendo o mesmo salário. Um conflito enorme. E aí você vai estar junto com seus pares com um salário muito distoante, né? Então, existem problemas a serem discutidos, né? Não dá para dizer se é legítimo ou não sem avaliar a fundo, sim, mas muitas coisas precisam ser discutidas. Então, o senhor Fred, agora, eu sei que você é um cidadão sorocabano, está pensando na cidade de Sorocaba enquanto legislativo, mas agora vamos falar macro, enquanto país. Essa semana foi
foi escolhido o novo relator lá da Lava Jato. O que você acha, o senhor Luiz Edson Fachin? O que ele vai fazer aí, cara? Vai encaminhar os trabalhos assim da mesma forma que estavam sendo encaminhados ou vai ter alguma distorção? É muito assustador, né? Eu tô assustado, não, parece que estou num filme que é inacreditável como um ministro relator de um processo tão importante que envolve tantas pessoas, né? E quando começa a ser anunciado o envolvimento de partidos que estão principalmente no governo atual, né, como o PMDB, PSDB e outros mais, de uma forma coincidente, assim, né, muito confusa. Você está na conspiração ainda? Eu não estou dizendo de conspiração, porque seria muito leviano e precipitado. Mas eu acho muito estranho. Posso dizer que é muito estranho ele ter um avião dele quando for para Paraty realmente cair e cair da forma que for. Sabendo do nosso passado, né, do nosso passado, como ele é complicado, como as coisas acontecem no nosso país, infelizmente ainda. Mas o ministro veio a óbito, faleceu, e aí tem um trabalho muito grande a ser tocado, que é tomar conta do processo da Lava Jato. A Lava Jato, ela tem sido um instrumento mais do que jurídico, político, né? Ao longo desses anos aí, a gente tem percebido que você tem se utilizado de um processo penal para fazer um julgamento político. Na primeira instância isso é muito claro, né? O juiz responsável por isso lá em Curitiba, ele tem uma visão muito definida do que ele quer atingir. Isso prejudica a relação, prejudica a democracia, prejudica a transparência do judiciário, prejudica demais, inclusive, as ações dessa importante investigação. A gente espera que o Fachin ele consiga dar uma transparência melhor, consiga dar uma investigação que deixe de ter simplesmente esse cunho político, mas investigue a todos, porque se a gente quer passar, se todo mundo fala em passar o país a limpo, tem que passar de fato, né? Vamos de fato investigar todos os nomes. Se a gente fala, e aí tem que falar coisas que são gritantes, né? Como que a gente teve alguns anos atrás, quando o ano passado, quando a presidenta Dilma foi nomear o ex-presidente Lula, que contribui e sempre contribuiu muito para o governo. Chegar nisso, ia ser a última pergunta. Contribui muito para o governo, uma experiência muito grande para ser chefe da Casa Civil ou assessor especial, que nem daria para ele fórum privilegiado. Você vê toda a grande mídia, no Jornal Nacional, quebra de sigilo da presidente. Isso é um absurdo. O juiz quebrou o sigilo telefônico da presidente da República. Algumas coisas. De forma ilegal, tudo para falar que tinha uma manobra para dar fórum privilegiado para o Lula, que não ajudaria em nada ele, porque ele não teria primeira, segunda, terceira instância, seria julgado direto em fórum privilegiado. Agora, ontem, o presidente, que é um presidente totalmente não tem confiança alguma nas ações que ele toma, cria um novo ministério, imposta a uma pessoa que tem várias vezes seu nome citado no processo penal, como se fosse uma coisa natural à grande mídia. E aí, tem que falar que ela é antidemocrática mesmo, não fala nada. Não dá uma vírgula de notícia. Você não vê nenhum tipo de manifestação na rua. A Fiesp, né, a grande Fiesp, que adora a moralidade, totalmente não abre a boca. Estou sendo bem irônico quando falo que a Fiesp gosta de moralidade, né, que uma das entidades mais imorais que nós temos é a Fiesp. A Fiesp que tem um grande número de sonegadores entre seus sócios, né? Há exemplo da Rede Globo, que eu citei anteriormente, que sonega muito imposto para esse país e que adora falar de corrupção.